hoje é um encontro super especial aí, super esperado, sobre o caso de evolução organizacional do WWF Brasil. O convidado de hoje é o Maurício Voivodich, diretor executivo do WWF, que vai compartilhar e contar um pouco para a gente sobre os desafios e avanços do processo de desenvolvimento organizacional, que ele vem conduzindo há 6 anos, desde que assumiu a liderança do WWF Brasil. O Maurício Voivodich é diretor executivo do WWF, que é uma ONG que participa da rede global WWF, presente em mais de 100 países e que trabalha para mudar o cenário de degradação ambiental e promover um futuro mais justo e saudável para todos. Engenheiro florestal de formação, com mestrado em ciência ambiental, o Maurício fez carreira profissional no Imaflora, onde passou por diversas posições e foi secretário executivo entre 2011 e 2016. Atualmente, ele também é membro do Grupo Estratégico da Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, dos Conselheiros do Origem Brasil e do Instituto Centro de Vida do ProForest Brasil e da iniciativa Net Zero do Pacto Global. Maurício, obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. E hoje a gente preparou aqui um formato mais adaptado, em que o Maurício vai começar com uma exposição inicial, compartilhando aí um pouquinho do processo com o WWF, trazendo alguns insumos aqui iniciais para a gente iniciar a conversa. Então, Maurício, eu passo a palavra para você. Obrigado, Bia. Obrigado, Bia, Marina, Sérgio, pelo convite. Super feliz de ter recebido esse convite, ter a oportunidade de conversar com vocês. Algumas carinhas aí nos quadradinhos conhecidas, né? Hipólito, Michele, Roberto. Michele é colega de conselho ali no Proforest, enfim. Vou começar, respeito a todas as pessoas que estão assistindo, com uma audiodescrição. Então, eu sou um homem branco, cabelo escuro, usando um óculos pequeno, sem armação, um fone grande de ouvido, uma camisa azul e uma jaqueta marrom. Estou aqui num fundo desfocado aqui na minha casa, no home office aqui. Bom, como a Bia começou me apresentando, eu fiquei muito tempo no Imaflora, né? Foi onde eu conheci o Roberto, onde eu conheci o Hipólito também, o Sérgio também, lá daquela época. Então, minha trajetória profissional, ela dá para se resumir assim, em duas organizações só que eu passei, né? Duas organizações que eu tenho muito orgulho, muito carinho. Sociedade Civil Brasileira, que foi uma Flora, que eu entrei logo que me formei. Aliás, entrei antes de me formar, em Piracicaba, e fiquei 17 anos numa Flora. Fui de estagiário quando a organização ainda era pequena, né? Tinha 7, 8 pessoas. E saí de lá em 2016, no final de 2016, quando eu era secretário executivo e a organização já tinha umas 80 pessoas, ou pouco menos. Então, Roberto e eu tivemos um período longo ali, né, e de crescimento junto com a organização, nosso crescimento da trajetória pessoal, individual, mas também do crescimento organizacional, toda a transição de cultura. Então, muito do meu aprendizado, assim, e meu interesse e gosto por questões de desenvolvimento organizacional, gestão organizacional, vem muito daquela época. E em 2017 eu entrei no WWF Brasil, já nessa função de diretor executivo, e estou até hoje, já são 6 anos aí. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, nesses primeiros 15, 20 minutos, compartilhar um pouco assim de como foi essa jornada de evolução organizacional. A partir da minha perspectiva, que é naturalmente limitada, né? Então, é um pedaço assim, da história, é o jeito que eu consegui enxergar essa história, e também só nesse pedaço que eu cheguei. Obviamente, não consigo contar a história de desenvolvimento organizacional do W antes de eu ter entrado, mas realmente já vinha acontecendo há muitos anos, né? Então, tem todo um histórico anterior que também é muito importante para criar todas as condições e resiliência da organização. Então, vamos lá. Eu vou falando mais, tá? Não trouxe, eu tenho um PowerPoint aqui, mas é só para mostrar algumas imagens
para ilustrar algumas coisas, mas vai ser mais uma conversa aqui, tá bom? Então, assim, eu queria já começar meio indo direto para a conclusão. Vocês devem ter notado que eu falei da nossa jornada de evolução organizacional. E acho que o primeiro ponto é, assim, eu prefiro muito mais falar evolução organizacional do que desenvolvimento organizacional. Porque desenvolvimento parece aquela coisa assim que ou você é ou não é, né? Você se desenvolve e é desenvolvido, e a gente tem isso na cabeça meio pela questão dos países, né? Desenvolvido, desenvolvimento e tal. Mas eu acho que a evolução, na origem, né? Eu sou engenheiro florestal, então, assim, questão de evolução mesmo. Eu acho que as organizações, elas não têm um ponto de partida e um ponto de chegada. Elas têm um processo de evolução, que é uma continuidade, assim, né? E a evolução dos seres vivos, das plantas, dos animais, acontece a partir de teste, erro e aprendizagem a partir disso, né? Adaptação. E eu acho que as organizações é igual. É a mesma coisa, assim. A evolução organizacional não é uma coisa. Claro, não estou tirando a importância de ter um plano, ter um objetivo, né? Ter um documento e tal, mas acho que é muito mais um modelo mental, assim, de entender que a organização está sempre evoluindo e que a gente tem que estar sempre construindo em cima dessa evolução a partir dos erros, dos aprendizados, tal, mas é um negócio contínuo, né? Permanente essa evolução. E a gente quer, acho que o objetivo é sempre estar caminhando para um modelo organizacional melhor do que o do dia anterior, né? Então a evolução é meio a gente não andar para trás, está sempre andando para frente nesse aspecto. Então, eu acho que aí tem uma questão de cultura organizacional nisso que eu estou falando agora, né? Que é a cultura do aprendizado, da abertura para o aprendizado, da abertura para a mudança, é a cultura do bom o suficiente para dar um primeiro passo, né? Não esperar ter todas as respostas ou ter o plano completo para aí começar a implementar alguma mudança, porque a evolução não dá passos muito largos mesmo, né? Você vai indo em passinhos pequenos. Então, acho que é isso. E eu acho que é uma jornada, e certamente no meu caso aqui no WWF Brasil, eu posso falar assim com muita segurança, uma jornada com muito mais erros do que acertos, tá? Então, assim, queria começar já dizendo isso, assim, talvez na apresentação eu vou destacar mais os passos que a gente deu, os avanços, tal, não pareça tanto os erros, mas daria para fazer uma sessão inteira só falando das cabeçadas que a gente deu aqui na parede, entre a gente, e isso é super, enfim, tem as dores, né, que vêm desses erros, e às vezes o custo organizacional vem desses erros, mas tem também muito aprendizado, né? Então acho que isso que acho que é a definição assim que eu entendo de uma jornada de evolução organizacional. Bom, quando eu entrei em 2017, como eu vi a organização, né? A organização era uma coisa, mas eu enxerguei uma parte dela, assim, a parte que eu enxerguei, o WWF estava num momento muito conturbado. Ele vinha de várias mudanças não planejadas, de lideranças que saíram, em várias áreas da organização. Então, assim, imagina uma organização que está num momento assim de muitas solavancos e mudanças recentes. A equipe estava meio tensionada com essas mudanças, né? Então, essa era uma descrição geral, assim, quando eu cheguei. Tinha muita fragmentação, então eram times que não se falavam muito, que competiam entre recursos, tinha aquela coisa que para várias organizações eu sei que existe, que é essa coisa do programa rico e o programa pobre, né? O programa que tem dinheiro vai, investe, tem computador novo, faz aumento, e o programa que não tem muito dinheiro não muda a remuneração das pessoas, fica sempre... Então, tinha muito disso no WWF naquele momento. E a estratégia era fragmentada também. Cada programa tinha uma estratégia, não tinha uma estratégia única. Então, até a estratégia era um negócio... Tinha lá um documento que falava que era a estratégia da organização, mas, na prática, cada programa tinha a sua. Então, até no ponto da estratégia, tinha essa fragmentação. Então, assim, estou dizendo isso, claro, tinha várias coisas também ultra positivas, principalmente de resiliência, um time tecnicamente muito forte e tal. Mas, assim, do ponto de vista de evolução organizacional, tinha claramente assim muito espaço e muita necessidade de investir tempo e atenção e recursos
nessa evolução organizacional, tanto de cultura quanto de estratégia, de visão. Aí aquela coisa, né? Diretor executivo novo adora chegar e fazer um novo plano estratégico. Né? Você chega na organização e fala assim, não, vou fazer um novo plano estratégico aqui. Só que quando eu entrei, não tinha como fazer isso, porque a organização já vinha de muitas mudanças. De repente, um novo plano estratégico ia ser mais uma porrada de uma mudança. E o momento pedia meio estabilidade, pacificação, sabe? Um negócio assim mais harmônico, assim. Então, eu falei, não, eu vou, pelo menos por um ano aqui, a gente não vai mexer em estratégia, não vamos fazer nenhuma grande mudança, mas por onde que a gente começa essa jornada? E aí que veio, numa conversa que eu tive com uma conselheira nossa, de falar assim, vamos falar sobre propósito? Então, a primeira coisa que nessa jornada foi conversar sobre o propósito da organização. E a gente começou essa conversa com perguntas assim super, sei lá, fundamentais, assim, do tipo, por que que a gente existe? Se a gente não existisse, ia fazer alguma diferença para o país? Né? Então, assim, realmente vale a pena a gente existir, mobilizar tudo isso de gente, recurso? Para quê? E a gente começou a se perguntar muito disso, e colocando isso num contexto que a gente vivia naquela época, em 2017. E sempre olhando muito para a questão da ciência. Então, naquela época, estava muito forte a questão da urgência das mudanças climáticas e a urgência de se reverter a perda de biodiversidade. Né? Então, a gente chegou nesse lugar de um senso de urgência. Eu vou compartilhar aqui. Então, a gente olhou muito para essas duas curvas, né? Que é a de cima aqui é a perda de biodiversidade, né? Por esse índice Living Planet Index, e aqui é o aumento das emissões de carbono. Então, olha, na próxima década, ou muda isso aqui, ou as próximas gerações, e até as atuais, estão muito ferradas, né? Com perdão da palavra. Então, nosso propósito começou a se orientar muito por esse senso de urgência. E a gente organizou um negócio, isso aqui a gente nem está usando mais, mas eu resgatei lá de 2018 para mostrar para vocês, não é para ler tudo, mas só para... A gente organizou o propósito, assim, por que estamos aqui, né? Então, a gente conseguia enxergar realmente o que fazia a gente estar aqui no Brasil, né? Uma organização como a WWF, tentou identificar quais eram nossas forças aí, onde que a gente realmente se sentia forte, né? E aí o que fazemos, essa última coluna aqui também depois mudou bastante, né? E a gente acabou reforçando não, atualizando nossa visão, né? Então a gente tinha lá uma visão para 2030, mas a gente construiu essa outra, isso é lá de 2018. Desculpa aqui algumas palavras em inglês, mas aqui que essa elevou, vamos dizer assim, a ambição da organização, porque se a gente está orientado para a urgência, a gente precisa ser mais ambicioso, né? Ou seja, não dá para ficar fazendo coisas picadinhas que não mudam o todo, né? Que realmente não estão orientadas a essa questão de realmente o Brasil fazer tudo o que pode para o planeta ficar em 1,5 graus, né? Esse tipo de coisa, por exemplo, relacionado à mudança climática. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente... Opa, desculpa. Aí, gente. Essa coisa de muita tela. No ensaio dá tudo certo. Então, A gente está te vendo aqui. vocês estão me vendo, né? Eu só perdi o meu roteirinho. Tudo bem. Desculpa. Então a gente olhou para isso, fez o propósito, e esse propósito começou a ser o ponto de partida para a gente dar os passos seguintes, tá? Então, o que significa isso? A gente começou a perguntar assim, qual é a cultura organizacional, por exemplo, que
a gente precisa ter que atende a esse propósito? Qual é a estratégia que a gente precisa ter que atende a esse propósito? Então, o propósito passou, ele foi tão forte, assim, a organização se percebeu tanto no propósito, que ele passou a ser, e até hoje, uma peça fundamental. Então, toda vez que a gente fala assim, a gente vai para cá ou para lá. Não, mas para o nosso propósito, que melhor atende ao nosso propósito? Então, essa é uma mensagem assim que eu queria reforçar bastante, que é, para a gente, foi muito importante essa discussão do propósito organizacional e o fato de ter utilizado ele como algo, uma pedra fundamental, assim, um pilar que tudo foi se apoiando em cima dele, né? E aí a gente começou a discutir a nossa estratégia. Aí sim, né? Bom, então vamos pensar aqui numa estratégia. Só que aí, qual a estratégia que atende aquele propósito? Que é um propósito de urgência, que é um propósito de mais ambição, mas que é um propósito também, mas que também está num contexto de um mundo que está sempre mudando, muito dinâmico, né? Que está sempre mostrando enfim, novos desafios, novas oportunidades, novos riscos. Então, a gente optou por, em vez de fazer um plano estratégico, a gente optou por fazer uma estratégia. Parece semântico, mas não era assim um plano com atividades e tal. A gente definiu onde que a gente queria chegar em 2030. A gente definiu quais eram os direcionadores que nos levariam até lá, tá? E aí, para cada direcionador, a gente tinha uma visão para 2030, uma meta de 3 anos, e a gente começou a ter um plano de ação para o ano. Então, em vez de ter um plano estratégico de 5 anos, a gente agora tem uma visão para 2030. Essas metas de 3 anos, a gente atualiza elas todo ano, então ela é só um ponto no meio do caminho, né? Então, em inglês a gente chama de rolling target, né? Então, todo ano a gente atualiza esse ponto no meio do caminho. E anualmente a gente faz, tá? Então, esse ano, o que a gente precisa fazer para alcançar para chegar nesse ponto, né? Então, foi um lance assim meio de ter uma estratégia que é mais responsiva às mudanças. E a gente conseguir anualmente olhar para ver como a gente está fazendo, se a gente está chegando nesse ponto no meio do caminho para cada um dos direcionadores, e aí ajustar o passo do ano seguinte, né? Claro, a gente tem projetos de 2, 3 anos, que tem aquelas tabelas enormes de atividade, tudo certo, mas é importante ter, para a gente funciona, a gente ter assim, algumas coisas que a gente consegue anualmente ajustar. Tá? Então, só para voltar aqui. Então, a gente chegou em coisas assim, só para dar um exemplo, né? Então, esse aqui é um dos direcionadores, né? É um dos objetivos, na verdade, conservação e restauração. Aí você tem esses 5 direcionadores, áreas protegidas, conversão zero, degradação, restauração. A gente tem um agora, a gente tem um olhar para os próximos 3 anos e uma visão de 10 anos, na época era 10 anos, agora menos, para 2030. Né? Então, essa gestão estratégica orientada ao impacto. Então, a gente está sempre olhando onde a gente está, o que a gente precisa fazer para dar um passo significativo em direção a essa visão. Né? E essa espiral a gente começou a usar bastante, assim, porque aquela coisa de evitar a fragmentação. Né? Então, você evita a degradação trabalhando com conversão zero, trabalhando com áreas protegidas. Então, é sempre uma espiral, nunca um direcionador caminha sozinho. Né? Então, a gente começou a usar conceitos desse tipo aí. Né? E aí a gente começou, deixa eu já entrar aqui. Né? Então, a estratégia a gente montou de um jeito também que acho que foi bastante útil para a gente. Mas aí a gente começou a falar assim, tá, se essa é a estratégia e essa é o nosso propósito, qual que é a estrutura organizacional que a gente precisa ter para alcançar esse propósito e para ter essa estratégia, né? Para ser efetivo nessa estratégia. E a gente começou, foi naquela coisa de teoria U, fomos estudar os modelos de estrutura organizacional, modelos de organizações que fosse menos rígido e mais flexível, né? Que pudesse ser adaptável ao longo do tempo. A gente sabia que ia
navegar em períodos muito difíceis, enfim, de muitas mudanças. Então, a gente chegou aqui no Reinventing Organizations, do Frederic Laloux, que é um livro super bacana, não sei se vocês já conversaram sobre ele, mas que permitiu a gente olhar para vários modelos organizacionais, seja os mais piramidais, seja os mais associativos, né? E entender essa coisa desse modelo aqui que ele defende e conceitua, né? Que é a holocracia. E a gente começou a trazer a holocracia para dentro da organização, prototipando, fazendo coisas bem pequenas, mas que foram escalando e foram mostrando o potencial, né? Então a gente começou, aí acho que foi o Sérgio que trouxe isso aqui para a gente lá atrás. A gente começou a se inspirar em coisas assim, né? Então, nos últimos 100 anos, o desenho das nossas roupas mudaram, né? Ninguém se veste mais dessa maneira, mas a estrutura das nossas organizações continua igual, né? Então a gente começou a se perguntar muito, pô, será que não tem outros modelos para a gente realmente conseguir ter uma estrutura organizacional que serve à estratégia? E acho que esse é um ponto ultra importante, assim, em geral, e eu conheço várias organizações, até o próprio WWF em outros países, a estratégia serve à estrutura. E o W era assim, porque tinha uma estrutura e cada estratégia cada programa tinha a sua estratégia. Então a estratégia servia a uma estrutura consolidada, né? E não faz sentido, né? Você tem uma estratégia que serve à estrutura. O ideal é que você tenha uma estrutura que serve à estratégia. Então, como é que você monta uma estrutura organizacional que permita que, se a sua estratégia virar para cá, porque a estratégia também não é, né, como eu falei lá, não é um negócio escrito num Excel, né? Se a estratégia mudar para lá, como que a estrutura permite que você também mude para lá? Então, a busca aí por uma estrutura flexível, né? Tudo isso a gente fez durante a pandemia, com um governo extremamente desfavorável, né, para a nossa agenda. Mas tanto a pandemia como o governo Bolsonaro foram meio que empurrões para mostrar para a gente que a gente precisava fazer essas mudanças, porque realmente o mundo estava mudando muito mais rápido do que há um ano atrás a gente imaginava. A gente falou assim, com o mundo mudando tanto, a gente precisa ter esse nível de flexibilidade. Então, tanto pandemia como coisas como o contexto político foram empurrões para a gente continuar avançando nisso, né? E aí essa coisa da holocracia, a gente chegou enfim, numa estrutura organizacional totalmente diferente do que a gente tinha antes, né? A gente foi para um lugar realmente de antes era assim, né? Que é muito parecido com aquele slide anterior, né? Isso aqui era em 2018 e hoje eu peguei essa imagem aqui do sistema onde a gente organiza toda a nossa estrutura organizacional, chamado Glassfrog. Então, hoje, nossa estrutura organizacional é assim, em círculos, papéis, cada papel desse tem uma responsabilidade e tal. Então, isso aqui é hoje, amanhã provavelmente já vai estar alguma coisa diferente, né? Porque a estrutura organizacional hoje, nossa, aqui no WWF Brasil, ela é muito dinâmica e está sempre mudando. É um outro modelo mental, assim, você derruba muito a coisa de hierarquia, promove muito autogestão. É difícil pra caramba esse modelo mental e essa transição de cultura. Não está ideal, tem um monte de coisa aqui que não está funcionando, que precisa melhorar e tal. Mas eu acho que a gente já está num lugar que demos um passo e não tem mais volta. Assim, no primeiro 2 anos dessa transição para a holocracia, eu sentia que as forças do business as usual estavam ainda puxando a gente para voltar. Hoje eu não sinto mais isso. Acho que hoje a gente chegou num lugar assim que está todo mundo que está aqui na organização, pelo menos não todo mundo, mas a grande maioria já assim convencido de que esse é o modelo que a organização precisa, tal. E porque está vendo as vantagens, porque realmente a gente tem sido muito mais versátil em mudar a estrutura quando necessário, realocar papéis, abrir círculos, distribuir responsabilidades. Então, assim, fez sentido para a cultura. Acho que só para finalizar,
essa transição tem sido bem custosa, assim, de tempo, de, de, de dedicação para explicar, para entender, para mudar as chaves e tal. Mas toda vez que a gente fala assim, putz, está pesado, será que a gente deve mesmo seguir nesse caminho? Vinha para a gente muito forte lá o nosso propósito. Vinha para a gente muito forte um senso de por que a gente estava fazendo essa transição. Que era isso, que era assim, a gente precisa alcançar uma ambição maior a partir da nossa estratégia, do nosso trabalho, porque precisa, porque isso é o que está dado, é para isso que a gente existe. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver uma organização mais flexível, mais responsiva, que tenha uma estrutura menos engessada e tal. Então, esse porquê começou a ser muito frequente nas nossas conversas de estrutura e de modelo aí de cultura organizacional. Então, aí reforça, e aí isso permitia que a gente seguisse. Mas hoje eu acho que esses questionamentos nem estão mais aparecendo muito. Tem vários outros. A gente está agora com 1 milhão de desafios. Queria destacar aqui, talvez, para a conversa. A gente está muito mergulhado num desafio que é gigantesco, que é de diversidade, equidade e inclusão. Né? Estamos realmente fazendo questões aí muito intensas e fazendo um trabalho assim de dar passos importantes, né, de diversidade, equidade e inclusão. Mas por que permitiu a gente entrar agora nesse capítulo da nossa evolução organizacional de cabeça? Porque acho que a parte de propósito, estratégia, estrutura, a gente conseguiu chegar num lugar que permite agora a gente ir para outras, enfim, para essa área tão importante, né, de diversidade, equidade e inclusão, com realmente força, assim, com dedicação. Então, vou parar por aqui. Bia, eu estou super curioso aí também para a nossa conversa, para as perguntas que eu estou vendo que estão aparecendo no chat. Desculpem se eu pulei umas coisas aqui, eu falei de forma meio confusa, mas vamos lá para a conversa que acho que vai ser mais legal. Maurício, agradeço desde já assim, a apresentação. Acho que trouxe muitos elementos para a gente explorar aqui, né, sobre o quanto foi transformador esse processo de evolução organizacional. Antes de eu começar aqui com as perguntas, incentivo a audiência a deixar suas questões no chat, a gente vai acolher aqui, de modo que todo mundo consiga fazer uma pergunta para o Maurício. E eu começo com uma questão que foi levantada pelo Aldrey, da organização Amigos da Terra. Maurício, essa mudança toda levou quanto tempo? E ela aconteceu internamente ou teve uma orientação externa, além das metodologias nos livros? Eu aproveito para conectar com uma questão nossa, que a gente percebe, né, que você falou desse processo, que ele é um processo que ele demorou tempo, né, e ele transformou ali coisas muito estruturantes, como a cultura, a estratégia, também toda a forma como vocês se organizam internamente. E eu imagino que um processo profundo e complexo como esse traz muitos pepinos, né? Então, também queria ouvir um pouquinho de você. Quais foram os desafios que vocês enfrentaram nesse processo, assim, os principais pepinos? Como que isso foi recebido pela equipe, de modo geral? Boa. Não, legal. Super obrigado pelas perguntas. Aí. Acho que agora orienta a gente a funilar um pouco mais, né? Descer um nível aí de detalhe. Então, quanto tempo? Olha, a gente começou o propósito em 2017. A estratégia a gente começou em 2018 e no meados de 2019 a nova estratégia, a visão de 2030, os direcionadores, ali para meados de 2019 estava pronto. No começo de 2019 a gente começou esse estudo de estruturas organizacionais mais flexíveis e tal. Começamos protótipos já em 2019, mas foi em agosto de 2020, todo mundo no seu computador morrendo de medo de pegar Covid, que a gente fez vamos dizer, o tombamento da organização inteira para um modelo de círculos e de papéis e responsabilidades e quebrou os programas. A gente foi fazendo isso primeiro nas áreas meio, então primeiro foi gestão e cultura organizacional, depois foi a área administrativa e financeira, a gente foi indo assim, meio tateando, e a parte mais core, os programas de projetos tal,
participavam para aprender, mas foi só em 2020 que a gente fez o tombamento dessa área inteira. Foi o mais difícil, porque era uma área muito consolidada, assim, muito rígida, assim. A estrutura de programas que a gente tinha era a mesma desde, sei lá, de 2000, assim. Tinha um negócio assim, era 16 anos, uma estrutura igualzinha, então era muito engessado. Assim, então o tombamento foi em agosto de 2020, mas o processo continua. Então, assim, eu diria que o processo, assim, a gente ainda está ajustando. Esse que vocês viram aí dos círculos do Glassfrog já é uma versão 3, assim. Então, antes disso já tem uma versão diferente. Então, é um processo que vem acontecendo. Ainda não está e nem vai chegar num ideal. Assim, tem o ideal para o agora, né? Então, acho que agora está mais estável, do ponto de vista assim, de funcionamento, mas a gente é um processo contínuo. As referências foi um negócio que veio de dentro, assim, a equipe que começou a pesquisar modelos. Nessa época a gente contava com a assessoria aí da Pacto, né, Sérgio? Então a gente olhava para a Pacto ajudou a gente a olhar os modelos fora, já tinha alguma experiência com holacracia e ajudou nos primeiros desenhos dos papéis. Então a gente teve um apoio externo. Não veio da rede, a rede WWF olha para a gente assim, achando que a gente é meio alienígena, assim, o que vocês estão fazendo, como assim, não sei o quê. Mas nossa principal referência conceitual mesmo foi o livro e os vídeos que tem no The Journey do Frederic Laloux, que, putz, são sensacionais, assim, super. Então depois entrem lá no site The Journey, acho que põe aí, né? Que tem vídeos assim que são muito inspiradores e muito bacanas assim, para essa jornada, né? Para quem está afim de fazer essa transição. Os principais desafios, Bia, acho que dá para mapear, assim, foram muitos, mas acho que dá para mapear quais foram os principais. O primeiro muito forte foi perceber que o interesse e a abertura para essa mudança era diferente na hierarquia da organização e na questão geracional também. Então, as pessoas mais jovens e num espaço mais que acabou de entrar na organização, pessoas mais júniores, assim, putz, olhavam isso e falavam, meu, que demais, agora eu não estou mais aqui, eu e o meu chefe, eu tenho o meu papel aqui, mas eu tenho papel em outro círculo, eu consigo navegar na organização. Então, isso abre, para essa galera, isso abre o horizonte. Para os antigos gestores, foi muito difícil. Então, a resistência maior veio das pessoas com cargos de gerência, acostumados com o poder sobre e com muita dificuldade de migrar para o poder com, que é o princípio aí um dos princípios da holacracia. Então, essa foi a maior dificuldade no início, foi lidar com essa transição das pessoas em cargo de gerência, de abrir mão de ter a sua equipe, de delegar tudo para a sua equipe, de ter uma pessoa que faz o seu PowerPoint, que faz o seu, sabe assim, aquela coisa do modelo tradicional de chefia, de gerência. Quebrar isso foi um desafio gigante. E vários ficaram pelo caminho, tá? Assim, tem muita gente que não conseguiu ou não quis seguir nessa rota. E aí acabou, a gente teve uma transição de perfil também das pessoas em cargo de gerência da organização. E isso é bom, isso foi ótimo, porque oxigenou, trouxe várias questões novas para a organização. Depois disso, teve um desafio enorme que a gente ainda está descascando aí, que é as políticas de gestão de pessoas. Então, vi que vocês não estão a trilha aí de remuneração e avaliação de desenvolvimento, porque você deixa de ter aquela coisa da gerência que toma decisão sobre sua equipe de remuneração, é responsável pelos feedbacks, né? Aí o Hipólito lá está ajudando a gente com a Growth, está ajudando a gente descascar esse abacaxi aí, né, Hipólito? Então, como é que num sistema de autogestão, de holacracia, você não tem mais essa figura da gerência de uma equipe, como é que faz avaliação de desenvolvimento, quem é responsável por o quê,
quem dá feedback, como que a decisão é tomada. E a gente operou um pouco a holacracia com as políticas anteriores. Que é aquela coisa que eu falei assim, não dava para esperar ter todas as políticas prontas para aí dar o passo. Então as coisas meio se sobrepuseram por uma época assim, tinha um modelo novo com políticas antigas. E isso foi assim angustiante para muitos de nós. E aí já há uns 6 meses assim que a gente está realmente quebrando as políticas antigas. A gente fez várias prototipagens de como seria e tal. E agora a gente está, acho que agora a gente está com o modelo, ou chegando aí no modelo, vamos dizer, em que as políticas de gestão de pessoas dialogam com a nova estrutura organizacional. E acho que tem um desafio mais guarda-chuva, assim, que é a questão de cultura organizacional mesmo, né? De modelo mental aí, de operar num sistema de autogestão. E acho que esse é um desafio permanente. Assim, né? Não dá para dizer que a gente já superou, a gente ainda, eu mesmo, ainda tenho uma cabeça de, sabe, que a gente aprendeu, assim, das estruturas mais hierárquicas, tal. Então, essa cultura organizacional da autogestão é um tremendo desafio. Mas, de novo, o que é super legal é que quando as novas pessoas já vêm com um chip diferente, assim, as pessoas mais jovens que a gente tem contratado, e depois da pandemia a gente começou a contratar no Brasil todo, a gente não faz mais aquela coisa de tem que estar em Brasília, tem que estar em São Paulo. Todas as nossas vagas são, a não ser que seja para algum projeto de campo específico. Mas com isso a gente trouxe gente com modelos mentais muito diferentes, de vários lugares do país que a gente não tinha na nossa equipe. E essa diversidade ela é favorável à autogestão, ela é favorável ao modelo, porque são pessoas que pensam diferentes e aí já tem essa abertura para esse modelo diferente. Acho que é uma questão geracional mesmo. Assim. A geração que está chegando aí no mercado profissional não está afim de ficar em caixinhas. E aí chega numa organização que não tem caixinha nenhuma, fala, opa, aqui talvez seja um lugar interessante, né? Então, eu tenho escutado isso das pessoas mais jovens aí da nossa equipe. Maurício, gostaria até assim de me aprofundar um pouco mais nesse último ponto que você trouxe, né? Então, como que tem sido essa questão da autogestão na prática? Enfim, explorar um pouco a aplicação da holacracia. E eu estou com duas questões aqui. A primeira é da Lúcia Nader. Maurício, eu tenho duas perguntas. A primeira é como fica o papel de diretor executivo na prática com a holacracia? E a segunda é como vocês harmonizam a holacracia com leis, por exemplo, trabalhistas e equivalência salarial, e o mainstream de demandas de financiadores. Quem assina o contrato de financiamento, quem representa a organização. Isso se Boa. conecta com uma pergunta também interessante da Kelly Fernanda, que conta a experiência dela, né, com a holacracia. Na nossa organização, estamos nesse processo de autogestão, modelo circular, mas ainda não conseguimos um bom resultado. Há muita confusão e até agora os resultados foram ruins no sentido de começar a se perder o propósito e a equipe confundir a liberdade de autogestão com o fazer o que quer fazer sem seguir o propósito da organização. Como é que tem sido essa experiência aí para vocês? Não, muito bom. Aqui, se aprofundar na holacracia, nossa, dá para a gente conversar aqui o dia inteiro. Mas, assim, bom, o papel do diretor executivo meio que é assim, continua, né? Então, a holacracia, ela tem hierarquia, mas né? Então não é um modelo associativista, né? Ou sei lá, de cooperativas, assim. Ela tem hierarquia, mas é hierarquia de papéis e não necessariamente de posições ou de pessoas, né? Então, só para dar um exemplo, eu sou o ativador do círculo executivo. Então, o meu papel de ativador do círculo executivo é o papel onde as responsabilidades são realmente aquelas que olham para a organização inteira. Então, a descrição desse papel com essas responsabilidades, ela define essa hierarquia. Coisas como, por exemplo, a distribuição de recursos começa nos círculos externos e vai indo para dentro. Então,
O círculo maior, que é o círculo executivo, maior não, né? O externo, que é o círculo executivo, é quem decide a alocação de recursos dentro dos outros círculos, né? Então, isso me confere poderes e responsabilidades que dão o tom da hierarquia. Então, tem hierarquia, mas é uma hierarquia de papéis. Eu, por exemplo, estou em outros círculos, eu participo também de ativador do círculo de comissão de ética e do círculo de movimentos de equipe, que agora é onde a gente toma as decisões salariais. Mas eu também tenho papéis, eu tenho um papel no círculo de conversão zero, porque é uma área que eu atuo, vamos dizer assim, na linha de frente lá do trabalho dos projetos. O meu papel lá, eu reporto para o ativador do círculo. E aí fica meio esquisito, assim, né? Tal, precisa de saber lidar, tal, mas no fundo o meu papel lá é um papel como de qualquer outro, e eu, se eu não for na reunião ou não estiver prestando contas do meu papel lá, eu vou tomar um puxão de orelha, vou falar assim, ó, pô, do círculo, não do ativador, porque o ativador não é chefe. Então, a linha de reporte, ela é uma linha de reporte, você reporta em cima das suas responsabilidades para o círculo, para as outras pessoas que têm papel naquele círculo. E aí tem todo um mecanismo meio de accountability, assim, de transparência, esse Glass Frog permite que as pessoas saibam o que cada um está fazendo, quais são os seus papéis e suas responsabilidades. Então, o papel de diretor executivo continua sendo esse ativador do círculo executivo, tem o papel de ativador de outros círculos, mas eu posso ter papel em que a questão de hierarquia se inverte, né? Então, acho que para todo mundo é assim. Mas, por exemplo, eu não tenho assim uma equipe, né? Então, assim, o círculo executivo não tem aquela coisa assim, somos 3 que tomamos as decisões. O círculo executivo, que é o grupo maior de decisão da organização, que é aquele que eu mostrei, ele tem uns 11 papéis. Então, as reuniões do círculo executivo são 11, na verdade, são 11 círculos, pessoas com papéis. Só que cada círculo tem o happy link também, que é a pessoa do círculo que representa aquele círculo no círculo de cima. É a engenharia da holacracia. Então, nossa reunião do círculo executivo, que é onde toma as principais decisões da organização, são 22 pessoas. E pessoas super júniores com pessoas super sêniores, porque o happy link pode ser pessoa super júnior que foi eleita para estar no círculo de 5. Então, assim, a princípio eu não tenho uma equipe, assim, o círculo executivo é essa turma grande, cada um com papel, cada um sabe a partir de qual perspectiva tem que falar, tá? A gente bate cabeça também, tá? Estou falando aqui, mas tomar grandes decisões em 22 pessoas, às vezes é bem complicado. Mas aí tem o método, né, da holacracia. Então, as reuniões elas têm que ser muito objetivas, você tem que processar tensões. Para processar tensões, tem uma metodologia, todo círculo tem uma pessoa facilitadora, uma pessoa sistematizadora. Então, aí tem umas metodologias que ajudam bastante uma reunião de 22 pessoas conseguir avançar numa pauta de 5, 6 tensões que precisam gerar decisões e encaminhamentos, tá? Só, assim, acrescentar uma questão, vocês têm uma pessoa que ela é guardiã desse método, assim, então, considerando o fluxo de entrada e saída das pessoas, rola um treinamento, alguém que fica ali zelando pela metodologia da holacracia, ou vocês aprenderam e vão adaptando isso conforme as necessidades da organização? A gente já teve um papel assim de guardião da holacracia inclusive era um papel ativado por pessoas de fora. Então a gente teve uma pessoal da Target Teal, que é uma consultoria em holacracia, ajudava a gente e tinha esse papel dentro da organização, meio de guardião. E era um papel que entrava no círculo sempre que necessário para orientar a metodologia. E não temos mais. A gente achou que chegou uma hora que não estava mais precisando, assim. Então, mas sim, tem treinamento, o onboarding das pessoas fala bastante de holacracia, de autogestão, de papéis, responsabilidades, tal. E aí, assim, as questões trabalhistas, esse está sendo o desafio, tá? Só para voltar naquela pergunta lá. E aí o Hipólito está ajudando a gente nisso, porque a pessoa pode estar, por exemplo, essa pessoa júnior que está no círculo executivo, ela pode pedir equivalência salarial por estar participando das decisões mais altas da organização, né? A gente está criando agora descrição de cargos, descrição de papéis, que fala que essa pessoa
pode ter papel em círculos de alta complexidade, mas isso não significa que ela está naquele nível. Então, mas sim, se a gente não atualiza essas políticas, que é o que a gente está fazendo agora, a gente estaria correndo riscos trabalhistas, sim. Estava e ainda estamos, de certa forma, porque essas políticas ainda não estão 100%. Então, tem um choque aí. Não tivemos nenhuma questão assim de processo trabalhista, assim, mas tinha um risco, sim. Então, a autogestão e as leis trabalhistas brasileiras, elas não andam de mão dadas, não. Tem um desafio aí para conseguir avançar. Questão de contratos de financiamento, só para dizer assim, antes como que era? Cada programa, cada gerente de programa fazia os seus contratos. Por isso que tinha competição, porque cada programa fazia a sua captação de recurso e às vezes dois programas tentavam captar o mesmo recurso e aí competiam, tal. Hoje, todos os projetos, os contratos estão apoiados na estratégia e no propósito. Então, não é mais por programa ou por projeto. Então, vem para a estratégia e aí o recurso do projeto é alocado. E, geralmente, os projetos que a gente tem, eles cobrem vários círculos. Até para isso, para não ter assim, esse contrato é desse círculo. E aí você começa a voltar lá. Lembra as forças do business as usual? Começa a te puxar para aquela coisa, esse é o meu contrato, tal, né? Então, a gente tenta ao máximo possível ser contratos voltados para a estratégia. E aí as atividades que acontecem nos círculos, os recursos são alocados para aquelas atividades da PITC. Mas também é um quebra-cabeça, é um desafio difícil aí que a gente tem. E tinha uma outra pergunta aqui. Olha, Kelly, realmente é isso. Assim, o que você descreveu aqui, a gente viveu muito, tá? Essa confusão entre liberdade, fazer o que quiser, ainda vive. Então, assim, é uma questão, realmente. Eu acho que aí tem mecanismos que a gente começa a usar, então, os feedbacks que as pessoas do círculo dão entre si é sempre apoiado no propósito do círculo e nas responsabilidades do papel para entregar aquele propósito, para evitar essa coisa de cada um fazer o que quiser e tal. Então, vamos dizer assim, a engenharia do sistema, ela ajuda a evitar isso. Um pouco esse accountability que eu falei e tal. Mas tem, assim, eu vejo, assim, a organização. Então, as pessoas com papéis meio soltos ainda, assim. Então, isso que você descreveu aqui, a gente observa também, tá? Tem que ir criando os contornos para, conforme isso vai acontecendo, você vai criando os contornos para, a gente foi criando os contornos para evitar. Mas eu acho que é um desafio permanente, assim, de a autogestão ser confundida com faz o que quiser. Isso, na verdade, você pode fazer o que quiser, né? Dentro das suas responsabilidades para alcançar o propósito, né? Então, esse é o contorno, mas é sensível. Na prática, às vezes, isso se perde, sim, com certeza. Aproveitar, assim, que ao longo da sua fala, você destacou muito essa questão do propósito, né? E a gente tem duas perguntas que olham um pouquinho para isso. A primeira é da Carolina Glicério. Gostaria de saber como essa discussão do propósito se mexeu nos projetos. E também o Aldrey perguntou, as alterações no modelo organizacional fizeram com que o impacto e os resultados em conservação aumentassem? Como vocês estão medindo isso? Acho que bacana ouvir um pouco assim, como que me parece que essa reformulação do propósito, ela deslocou completamente, né? Você falou que afetou a cultura, afetou a estratégia. Como é que foi, assim, esse processo? E como que vocês chegaram lá, né? Você falou que teve um momento que vocês bateram e falaram, bom, chegamos, temos. E como é que isso afetou também o portfólio de vocês? É, mudou completamente os projetos, totalmente, assim, um novo propósito, principalmente esse senso de ambição maior, fez com que os projetos tivesse que se reconfigurar totalmente. Então, vou dar um exemplo, mas é bem da área aqui, ambientalista, né? Sei que tem organizações aqui de várias áreas, mas, exemplo. Vamos dizer, a gente estava lá no Acre,
numa determinado espaço lá, numa região do Acre, trabalhando numa paisagem, e ali o desmatamento, a gente conseguia mostrar que o desmatamento daquela região ali diminuiu o nosso trabalho, vamos dizer assim, né? Era um projeto localizado. Só que o desmatamento no Acre como um todo aumentou naquele período. E na Amazônia também aumentou. Então, isso é suficiente para a nossa ambição? A gente deveria seguir nesse modelo? A gente começou a fazer essas perguntas. Falou assim, ó, não dá, gente. Se a nossa ambição é 1,5 grau lá nas mudanças climáticas, é eliminar a perda de biodiversidade, esse projeto aqui, ele não precisa acabar, mas ele precisa estar ligado a uma influência maior, a uma visão de transformação mais ampla. Então, a gente começou a questionar, não é nem que eu devia ter trazido aqui uma imagem, mas a gente elaborou um negócio que chama, é quase uma forma de operação, assim, que é a nossa lógica. Então, a gente tem projetos de campo que eles precisam estar necessariamente vinculados a uma transformação maior. E a transformação maior vem por mudança de tomadores de decisão do setor público ou privado. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Não é só com ação local. Ação local é extremamente importante, mas enquanto poder público e setor privado não tomar grandes decisões no caminho que a gente espera, essas transformações não vão acontecer. Então, a gente começou a conectar essas coisas. E aí os nossos projetos começaram a ter esse fluxo, né? Seja do advocacy que é feito em Brasília ou na Faria Lima, a gente chega lá com as experiências que a gente tem em campo, com os parceiros locais que a gente tem. Então, o novo propósito mudou totalmente nossa leitura de projetos, a forma como a gente fazia nossos projetos. E está sendo mais... a questão do impacto, ela é uma questão interessante, assim, difícil, porque, por exemplo, desmatamento é uma das coisas mais importantes na nossa visão lá, né? De 1,5 grau e de eliminar a perda de biodiversidade. E nos últimos 6 anos, o desmatamento só aumentou. Então, isso é um sinal de fracasso nosso, né? Então, essas perguntas a gente tem feito bastante. Nossa forma que a gente aborda isso é o seguinte, olha, não é responsabilidade de nenhuma organização da sociedade civil resolver problemas desse tipo no país. Não é. E a gente não deveria carregar isso no nosso ombro. Mas é a nossa responsabilidade, se a gente tem esse propósito e essa visão, é a nossa responsabilidade fazer o máximo possível para isso mudar. Porque é para isso que a gente existe. Então, não é a nossa responsabilidade fazer, mas é o nosso papel fazer o máximo possível. Fazer tudo que tiver ao nosso alcance. Né? Então, acho que essa é uma... Aí, como que a gente mede? A gente tem um sistema que mede que é assim, e o Sérgio também ajudou a gente lá no começo a fazer isso. Um dia eu preciso te mostrar, Sérgio, como que está hoje, você vai achar bacana. A gente tem um sistema que mede nossos avanços, o plano de ação anual que eu falei, a gente mede se a gente está alcançando aqueles resultados anuais. Isso é interno, isso é o que a gente está fazendo com os nossos parceiros, né? É bem interno, assim. E aí, esse é um nível. E aí tem um outro nível, que é a gente mede essas transformações, desmatamento, degradação, contaminação de mercúrio, número de terras indígenas invadidas por garimpo, essas coisas que estão nos nossos direcionadores. Então, mas assim, a gente nunca vai falar assim, o desmatamento aumentou, diminuiu, e a gente é responsável por isso. Porque é uma responsabilidade absolutamente difusa. Então, a gente está fazendo o máximo possível, que é alcançando os resultados que a gente está se planejando anualmente, revisitando eles e redirecionando conforme o contexto. Sim, estamos. Aqui está mudando? Putz, não está mudando ainda. Então, precisamos mudar aqui. Não adianta a gente continuar fazendo a mesma coisa que provavelmente não está dando certo. Então, vamos mudar. Então, essa coisa de olhar para o impacto maior para ver se a gente precisa ajustar nosso trabalho. Né? Então, aí desmatamento, né? Voltando nesse exemplo que é o mais óbvio, mais fácil. Com o governo Bolsonaro, a gente não tinha expectativa nenhuma de mudar o governo federal, era mais assim, evitar o pior.
né? Mas a gente não tinha uma agenda propositiva com o governo executivo na questão de desmatamento. Nossa agenda propositiva era mais para o setor privado. Hoje inverteu, com o novo contexto político, a gente tem uma agenda mais propositiva com o governo federal, ainda tem a agenda de evitar o pior com o Congresso, e a gente acha que com o setor privado a gente já tentou tudo e não está dando certo. Então, estamos diminuindo a prioridade de trabalho com o setor privado e aumentando a prioridade de trabalho com o setor público, com o governo executivo em especial. Né? Então, assim, esse olhar, está sempre olhando para o que está acontecendo e ajustando o dia a dia, né, tem sido muito importante aí para a nossa jornada. E isso tem sido, com isso a gente consegue mostrar uma estratégia mais consistente para os nossos doadores e para os nossos parceiros. Então, eu diria que esse novo propósito, essa nova estratégia, a gente tem alguns indicadores disso, ajudou muito a gente nas nossas relações de confiança com parceiros locais ou com parceiros doadores, dentro ou fora da rede. Então, a gente tem aumentado o nosso orçamento nos últimos anos. Em alguma medida, eu acho que é por conta de estar com esse propósito muito claro, uma visão estratégica muito clara, esse mecanismo de monitoramento rodando, fazendo sempre essa consideração de que, ó, né, a gente está fazendo o possível. Então, acho que está tendo impacto positivo assim na relação de confiança com no nosso ecossistema assim de parceiro. Bacana. Uma coisa que chama muito a atenção quando a gente escuta essa experiência é o seu protagonismo mesmo como liderança. E aí queria fazer algumas perguntas a esse respeito. A primeira, ela é do Sérgio, da Pacto. Maurício, você falou que não quis chegar na organização propondo um novo plano estratégico, porque a organização precisava de pacificação. Você teve esse cuidado. O cuidado e sua capacidade de leitura e escuta do clima organizacional, das pessoas e da cultura, sempre me chamou muito a atenção. O que você leva em consideração para fazer essas leituras? O que você recomenda para lideranças em posições como a sua, para conseguirem fazer boas leituras organizacionais? E aí, Maurício, eu queria já acrescentar também uma outra questão, que é para ouvir mesmo como é que foi essa experiência de liderar esse processo, né? O Frederic Laloux, que você citou, o autor do livro Reinventando as Organizações, ele fala que a evolução da consciência de uma organização não pode ser maior do que a consciência da sua liderança. Então, que competências e habilidades você percebe assim como essenciais para sustentar esse processo? E como é que foi a sua experiência individual mesmo, assim, os desafios? E queria ouvir assim um pouco dessa experiência como liderança percursora aí desse processo. É, bom, acho que falar de desafios individuais, acho que é importante colocar um pouco numa moldura, assim, num contexto do meu lugar de fala, assim, né? Então, uma pessoa que vem de vários privilégios, né? Então reconhecer um pouco isso antes de falar dos meus desafios individuais, acho que é importante, assim, escola particular, universidade pública, todo o minha trajetória em Piracicaba, enfim, acho que tem uma questão aí que realmente é meio tem um individualismo, tem uma questão individual aí, uma questão dos desafios de cada um, né? Mas assim, eu não sei se o Roberto na época que estava numa Flora meio reconhece isso também, mas assim eu não sou gestor, eu sou engenheiro florestal, né? Então não aprendi muito a fazer gestão na faculdade, né? Aprendi com os parceiros assim, né? Tipo, Sérgio, Hipólito e tal, e outros, muitos outros que passaram na nossa vida ali. Mas o meu estilo nunca foi muito de ser de chefe, assim, durão, assim, não sei, eu acho que eu já trazia um pouco essa questão de não me reconhecer nesse lugar, sabe, de mais boss, assim. Mas eu acho que uma das coisas que quando entrou assim, entrou nessa rota
eu comecei a perceber que a organização estava indo nessa direção. Não fui eu que trouxe, hein? A coisa da holacracia foi a equipe que trouxe. Eu meio que também fui, li o livro, quer dizer, deixa eu me inteirar aqui o que está acontecendo, né? Mas achei legal pra caramba, mas não impus também. Mas eu percebi, e até nos vídeos do Laluz, que você falou, né? Dá um destaque muito grande para o papel da liderança numa transição como essa. E começou realmente a ficar pesado, assim, emocionalmente, psicologicamente, sustentar a decisão da transição. E aí uma das coisas que eu fiz foi meio ter aliados assim, aliadas no caminho, sabe? Então, o conselho do W é um conselho bem ativo, assim. E acho que não sei se eu dei sorte ou o perfil das pessoas que estavam lá favoreceu, mas assim, o conselho comprou a ideia. E isso foi muito importante. Eu dediquei um tempo assim para mostrar para o conselho o que a gente estava fazendo, o caminho que a gente estava dando, o que significava aquilo. Acho que ninguém no conselho leu o livro do Lalu, mas meio que falou assim, nossa, isso aí parece interessante. Tinham pessoas que eram gestoras de organizações, né, que estavam lá, que falaram assim, nossa, que bacana, tá. E o presidente do conselho é uma pessoa que sim estuda, né, essas coisas, tal, o Roberto Pedotti, e ele bancou, falou assim, não, vamos por esse caminho, é importante. Então, acho que esse eu queria destacar essa questão. No meu indivíduo aqui, eu prezo muito por, por estar bem, assim, né? Me parece que eu estando bem, eu consigo fazer meu trabalho melhor. Então, enfim, aí eu invisto tempo em coisas aí de tipo meditação, fiz coaching, dedico muito tempo aqui para minha família também, é uma baita terapia para mim. Então, eu evito que o trabalho atropele meu dia a dia familiar, meus finais de semana, ao máximo possível que eu consigo. Então acho que tem uma questão de a gente estar bem. E eu tive épocas que eu, no meio da pandemia, que eu fiquei mal, assim, e percebia que a organização dava uma baixa de energia, assim, também, né? Então, e aí é reconhecer isso. A gente lá no W, toda reunião começa com check-in, e a gente criou muito essa cultura de poder as pessoas falarem como estão se sentindo, né? E isso para mim como liderança foi ultra importante. Quando eu comecei a me sentir à vontade para entrar numa reunião que eu sabia que ia ter decisões ultra importantes, mas eu não estava bem e eu podia falar que, ó, eu não estou bem, e eu acho que isso vai afetar a minha participação nessa reunião. Quando eu consegui me sentir à vontade para isso, acho que fez uma baita diferença, assim, porque as pessoas já meio que entendiam, assim, e não só eu, né, mas todo mundo faz isso. Ó, hoje eu não estou bem, tive um problema aqui em casa, tá? Meio que o grupo já entende que o que vai vir durante a reunião vai ser, não tem como não ser influenciado por esse estado de humor, esse estado emocional, né? Então, eu recomendo muito também essa abertura na cultura organizacional para trazer nossas emoções e sentimentos para dentro da conversa, né? Não tentar deixá-la de fora porque não rola. É muito difícil conseguir. Então é isso, assim, mas eu também eu gosto de coisas meio inovação, assim, coisas novas me chamam a atenção. Então, é só contar aqui, por exemplo, no meio dessa trajetória me convidaram para fazer uma constelação, né? E aí eu fui, era uma constelação da minha posição na organização, então não era familiar, era, vamos dizer assim, organizacional, mas a partir da minha posição. O Sérgio estava nessa constelação, convidado, né? Não foi você que puxou, mas ele era tinha um papel ali na constelação. E foi terrível, gente. Foi uma experiência pesadíssima, assim. Depois eu fiquei meses processando, tentando entender o que tinha acontecido e tal. Não foi legal. Só que eu me interessei pela história de constelação, fui vendo e tal, e a gente estava andando com uma consultoria, com um parceiro, que é o pessoal da Coral, e
tinha uma baita habilidade com constelação e tal. E aí, um dia, na reunião de lideranças desses 20 pessoas, na verdade, dos 11 que eu falei, a gente testou fazer uma constelação organizacional. E foi poderosíssimo. Foi super, assim, deu o caminho para a gente. A gente saiu daquela reunião, a gente entrou num lugar e saiu num lugar totalmente diferente. Foi a primeira reunião presencial depois da pandemia. Depois da pandemia não, a pandemia não tinha acabado ainda. Depois do afastamento, né? E a gente começou a usar a coisa da constelação nas reuniões de liderança. A gente hoje começa as reuniões de liderança, realmente são 2 dias. Na primeira manhã, assim, a gente mapeia um pouco quais são os nós que a gente quer constelar, o que são os atores e tal, e faz um exercício de constelação com o apoio da coral, desse pessoal. E é muito interessante, assim, porque tira a gente de sabe, do chão do dia a dia, assim, coloca a nossa reflexão num outro lugar, tira umas ideias, uns insights, mas é uma questão meio maluca, assim, meio psicológica mesmo, de tirar a gente de um foco ali no dia a dia, nas decisões. Esses encontros são mais encontros de relacionamento, de construir intimidade e tal. E a constelação virou uma prática nossa, assim, tem sido uma experiência super interessante. Até pessoas super engenheiras, pragmáticas, se abriram, assim, interessantemente, se abriram para as constelações e hoje adoram, tal. Então, Eu peguei o microfone só para dizer que eu queria ver o Cris na constelação, Maurício. então, no caso dele, o Cris é um cara da nossa equipe super pragmático, durão, assim. Aliás, o Cris se transformou totalmente, tá, Sérgio? Nesse processo todo é outro Cris, mas ele fez uma constelação individual, porque ele estava com umas questões familiares super, enfim, dele lá. E para ele foi o oposto. A familiar dele foi transformadora, positiva para os relacionamentos que ele estava, para as questões que ele estava enfrentando. E aí ele virou um defensor. E aí, quando o grupo viu que ele defendia, pô, se o Cris está defendendo, vamos entrar nessa de cabeça. Então, foi interessante. Ele teve um papel super importante de fazer o grupo mergulhar na coisa da constelação organizacional. Foi super interessante essa coisa. Mas enfim, só para dizer assim que acho que as ferramentas, não, né, a gente é legal. Para mim, é isso que fica assim da constelação. Uma ferramenta que eu nunca imaginava, na minha experiência, inclusive, tinha sido muito ruim, mas que tem ajudado muito a gente, assim, em meio de sair de alguns nós que a gente tem, sabe? Então, realmente, pode ser que as ferramentas estejam onde a gente menos imagina, ou em lugares não convencionais, assim, e cabe muitas vezes à liderança sustentar, né? De falar assim, está todo mundo achando estranho, todo mundo vai olhar para a liderança, fala assim, deixa eu ver, se o Maurício está achando estranho também, já derruba essa história aqui, vamos fazer outra coisa. Mas aí você olha para a liderança fala, não, vamos fazer, vai ser legal, vamos fazer, tal. Se não der certo, tudo bem, mas vamos tentar. Aí eu acho que o pessoal entra, assim, tem sido interessante. Que bacana, Maurício. Quando você traz, né, essa questão das ferramentas, e ferramentas talvez não tão objetivas, né, que levam para esse campo mais sensível, a gente tem uma pergunta aqui bem interessante da Cris, da Pacto, sobre a comunicação não violenta. Então, acho que você comentou brevemente isso quando você traz que poder falar que não está bem nas reuniões foi uma mudança muito importante para vocês. Então, gostaria de trazer aqui a questão dela. O quanto a comunicação não violenta e o tema da qualidade das conversas entre vocês vem apoiando esse processo de evolução organizacional. Ela comenta que ficou sabendo que vocês tiveram alguns ciclos formativos nesse tema. Pode contar um pouquinho mais também sobre esse outro campo aí de ferramentas mais voltado para o diálogo e para as boas conversas? Sim, foi uma das ferramentas também que a gente buscou, né? Comunicação não violenta, fizemos alguns ciclos formativos, ainda fazemos, assim. Acho que é o tipo da coisa que precisa estar sempre voltando, assim, né? Então, meio que uma vez por ano, assim, a gente faz umas rodadas de formação e comunicação não violenta. Hoje a gente faz o pessoal interno mesmo da equipe. E
E acho que teve um papel importante, sim. Acho que, principalmente na questão da... Acho que a gente precisou migrar de uma comunicação mais tradicional de delegação e cobrança, né, para uma questão mais de construir junto, né, mas também de conseguir expor sentimentos, vulnerabilidades, né? Então, eu acho que a comunicação não violenta ela ajudou bastante. Importante dizer, assim, eu estou lembrando aqui de pessoas da equipe que falaram, que talvez tivesse equipe que faria esse comentário, que às vezes a comunicação não violenta ela também é capturada, assim, para você usa lá a sequenciazinha né, de falar o fato, o sentimento, tá? Falar toda a sequência para dar uma cacetada nas pessoas. Então, assim, só um cuidado, porque nem toda comunicação não, assim, que segue a método da comunicação não violenta é necessariamente não violenta. A gente começou a perceber pessoas aqui com a habilidade de transformar o método da comunicação não violenta com métodos agressivos, assim, agressivos no sentido de, e aí entrando naquela questão da diversidade, equidade e inclusão, sabe? De desrespeitosos, de discriminatórios. Então, eu sou super fã da comunicação violenta, eu falo que todo ano precisa dar uma atualizada. O livro do Marshall lá, um livro que eu tento ler uma vez por ano, assim, minha leitura de janeiro é reler lá o livro para retomar um pouco a coisa da comunicação não violenta. Mas precisa tomar alguns cuidados, assim, a gente aprendeu aqui que às vezes ela pode ser usada também. Mas esse é só um alerta, assim, que não diminui a qualidade e potência dessa ferramenta, mas que a gente saiba que às vezes dá para usar como comunicação violenta para fazer coisas que não são bacanas. Maurício. A gente tem mais uma pergunta aqui da Marina, e aí a gente caminha para o final. A Marina perguntou como a equipe do WWF foi lidando com a cultura de aprendizagem para que as equipes fossem se aprimorando para a aplicação desses novos caminhos e estruturas. E aí, Maurício, eu gostaria já de conectar, acho que para você trazer a sua fala final, você começou esse encontro falando, né, que começaria pelo final, e que esse processo teve muito mais erros do que acertos. Então, nesse balanço, o importante parece ser essa questão da aprendizagem, e é nítido na sua exposição a abertura que você, como liderança, e que o WWF tem para inovar, para experimentar, para errar e para aprender. Então, considerando que a gente está aqui, né, numa comunidade de aprendizagem das organizações da sociedade civil, o que você recomenda para os outros colegas e o que você destaca como aprendizados desse processo? Eu acho que essa cultura de aprendizagem realmente é o fundamental, assim, para uma evolução organizacional, né? Acho que do ponto de vista da liderança, é tentar não, não condenar ou culpabilizar quando tem erros, né? Pelo contrário, tentar em alguns momentos celebrar os erros e os aprendizados que vêm deles. Acho que tem um efeito, assim, as lideranças terem uma abordagem assim acaba exercendo um efeito sobre a equipe. Eu não posso responder muito como que a equipe percebeu isso, porque acho que eu tenho a minha visão, assim, mas eu acho que o que eu escuto alguns relatos é um pouco até dialoga lá com o que o Lalu fala, que é quase que uma jornada pessoal de vida, assim, nessa transição, de certa forma, né? Então, muitas pessoas que estão enxergando isso como realmente uma baita oportunidade de desenvolvimento pessoal. E eu acho que isso é bacana, né? Quando a evolução organizacional, ela também possibilita uma plataforma de evolução individual, né? E aí algumas pessoas mergulham mais de cabeça nessas oportunidades, outras menos. Mas aí, com o tempo,
isso acaba gerando também diferenças, né? De pessoas que estão se distanciando da cultura organizacional e as pessoas que estão mais inseridas. Então, eu acho que é um processo realmente, é uma questão longa, assim. O que a gente, como organização, pode fazer é parar de premiar e valorizar os que estão saindo da cultura, né? Então, aquela pessoa que não está nos aprendizados, que não está usando comunicação não violenta, que continua delegando e cobrando, ainda está no modelo mental anterior. Mas, às vezes, entrega um monte de coisa. Os doadores gostam, aquela pessoa que... Sim, mas não dá para a gente continuar valorizando essa pessoa, porque, do ponto de vista de cultura, ela se descolou. Então, se a gente continuar valorizando ela, a gente está dando recados para a organização que são incoerentes, assim, né? Então, eu acho que a questão da cultura organizacional trazer para o centro das decisões, assim, até acima de um modelo tradicional de avaliação de desempenho e entregas, é super importante, porque enquanto você está fazendo coisas incoerentes, está dando recados incoerentes, a equipe não sabe direito se vai para esse caminho e não importa o outro, ou se segue com a organização toda, né? Então, essa coerência de discurso e prática é um baita desafio, gigante, gigante. Eu errei bastante nisso também, dei vários recados e continuo dando, talvez, incoerentes aí, mas e aí ter abertura para receber feedback. Alguém fala assim, esse recado que você deu foi incoerente, vamos repautar aqui, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, assim. Vai estar reconhecendo que, às vezes, a gente erra mesmo, sai umas coisas equivocadas, mas essa coerência de recados institucionais, valores, a cultura que a gente quer, com as ações e as decisões que são tomadas nos diversos níveis, é um ponto importante. Para a equipe sentir que é esse caminho mesmo, ter confusão para que caminho seguir. Incrível. Bom, Maurício, chegamos aqui no nosso tempo. Eu quero agradecer imensamente assim, a abundância da partilha. Acho que o WWF, esse case em específico, seu papel como liderança, eles são muito inspiradores para outras organizações. E a manhã de hoje foi muito rica, né? Foi muito bom ouvir essa experiência. Então, agradeço muito a sua presença. Convido aí os participantes para também abrirem o microfone, deixar os agradecimentos para o Maurício. E sinalizo que esse conteúdo vai ser disponibilizado no nosso canal no YouTube. Então, para quem quiser compartilhar depois, assistir depois, você mesmo, Maurício, se quiser mandar para a sua equipe, em breve a gente vai disponibilizar lá no nosso canal. Legal. É isso, obrigada, gente. Valeu, eu agradeço também, foi super gostosa a conversa. Eu fico à disposição também, pessoal, se alguém quiser aprofundar algum tema, vai ser um prazer continuar essa conversa individualmente, se necessário. Maurício, maravilhoso, foi ótimo, cara. Muito obrigado, ajudou muito. Tem muitas falas no chat aqui te agradecendo também. Depois a gente passa para você. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho aí. Valeu. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Beijos. Obrigada. Tchau, tchau. Esteve ótimo. Maurício, fantástico, parabéns, cara.